No barco, está no ar mais um No Barco Podcast. Mais um não, né? Cada episódio é único. Exclusivo. Bota exclusivo dá trabalho. Estamos começando aqui no Barco Podcast. Você sabe que toda segunda-feira, 10 horas da manhã, tem um episódio novinho saindo do forno para você. Se você ainda não é inscrito nesse canal, faça esse favor a você mesmo, porque é você que vai ser notificado toda vez que tiver um episódio novo. E como eu sempre digo, né, o YouTube, ele não é inteligente. Ele não sabe que o conteúdo que acontece aqui nessa mesa de partilha é relevante, mas toda vez que você dá uma curtidinha aí, um comentáriozinho assim, sabe? Aí a plataforma fala, nossa, é bom isso aqui, vamos mostrar para mais pessoas. E não custa nada, não precisa pagar para deixar uma curtida e um comentário, então faça isso. É ou não é, José? Já diria Anderson Reis, né? É. Quem compartilha evangeliza, então não perde tempo, né? Tudo é uma oportunidade pra Faça gente isso, eu te motivo a fazer isso, tá bom? Sem mais delongas, eu queria receber aqui o nosso convidado, você já viu quem é aí, mas a gente vai contar com a ajuda dos nossos amigos aqui lá da Sanctório para fazer esse recebimento. Sua bênção, Padre Leandro Razeira. Deus É Razeira? Abençoe. Razeira. Essa é a pronúncia? Deus te abençoe, Prazer, uma alegria Everton, receber o senhor. Elton, obrigado, viu? Maravilha. Pelo convite, pela acolhida. É uma alegria estar com vocês aqui no barco, Que bom. para navegar nas águas do Espírito e atracar na outra margem. Amém. Glória a Todos Deus. os irmãos aqui. Esse é o nosso intuito. A gente estava comentando com o padre aqui em off, né? Qual que é o propósito no barco? É ajudar as pessoas a passar para outra margem, né? E nós estamos numa sequência aí de episódios com padres. O padre, né? Aí, Pra nós é uma alegria muito grande. Sempre que vem um padre, acho que até no primeiro pra nós já era confirmação, né? A gente já tá 4 semanas com o padre foi nos episódios. Padre François, Padre Padre... Gabriel Vilaverde. Marlon, Não, o Padre Gabriel foi antes. Vou de trás pra frente, né? Padre François, Padre Marlon, Padre Julinho, Julinho e o Padre Fabrício. Padre Fabrício. Oh, que beleza, Né? que maravilha. Vamos ver até quando vamos ficar o clero por aqui. Que tá, bom. tá no alta potência o É. barco, tá? Que bom. Padre, então como eu falei, né? O pessoal da Sanctório nos ajuda a receber os nossos convidados aqui. E você conhece o objeto de devoção católica chamado terço, Sim, certamente, com certeza. né? Que é um sacramental, inclusive. Só que existe o terço, que todo mundo conhece, e existe o sanctório. É diferenciado. O senhor vai provar isso agora, você vai É ver. mesmo? Abre aí pra você ver. Olha Tinha só. até a marca da lavadora, né? Tem Não até é assim a Brastemp, É, isso aí ó, não é um sanctório. carimbo mas pontifício o sanctório é o- aqui que Não, é um sela negócio as fora de sério. cartas. Nossa. Virou Não uma sou muito referência É bom solene, abrir aqui. é solene. de devoção. Ai, ai, ai. Olha só. Nossa Senhora. E- Esse aqui é um terço realmente ungido, hein? Remete à arma mesmo, isso aí, tá vendo? Isso aqui é mesmo para expulsar os espíritos, né? Na marra. Olha que Sinta-se um bonito. templário agora, viu? Se não sair na oração, você vai na pancada. Tá bom. Tá bom? Joia, muito obrigado. O pessoal da Sanctório ajuda Santônio. aí a receber bem os convidados. Deus Inclusive, abençoe, Santônio. isso aí, ó, Agradeço. inclusive, tem um cupom de desconto ativo sempre. Enquanto a Sanctório estiver por aqui, esse cupom vai estar ativo. No Exato. Barco 10. Colocou no Barco 10, ganha 10% de desconto em qualquer produto da loja. E eu sempre lembro, quer dar um presente, dê um presente que abençoa a vida da outra pessoa, né? Então, o Diferenciado, bonito, Sim. né? Não é qualquer texto, é um texto bom pra presentear. É. E eu queria também agradecer aos nossos amigos da... Você tava com saudade, eu vou falar pra você agora. Jacob Solar. Quem tava com saudade? O público clama, né? Fala da Aí, ó. Jacob. Tem sol lá em Piracicaba? Tem bastante. Embora força. esses dias tá chovendo um pouco lá, choveu bastante, mas é a terrinha quente. Graças Pois é, a ó. Deus. Economizar na conta de energia é um negócio que todo mundo quer, padre. Não, economizar é bom por quê? Porque você guarda mais, né? Quem tem dinheiro. Economizar, opa, paga a conta, mas economizar sempre é bom. E a gente tem um parceiro aqui, chamado Jacob Solar, que ele faz instalação de placa fotovoltaica e ele garante 98% de economia na conta de energia, tá? Então, se você faz parte de uma comunidade, né, da paróquia, tem influência aí com o pároco, fala assim, ó, trouxe uma solução aqui, padre, para economizar. Aí o padre vai falar, qual que é? Você fala assim, vamos instalar placa fotovoltaica, né, com qualquer um aí, com a Jacob Solar, tá? Isso sem dizer, né, como o Papa Francisco tem falado aí tanto de cuidado do meio ambiente, da casa comum, né? Uhum. Essas fontes de energias mais naturais, elas também, de alguma forma, são boas, né? Sem Ajudam a preservar, ajudam a favorecer também Só traz o benefício, cuidado, né? traz benefício. Então, Porque até conversando com o Jacob, falando a respeito da experiência das pessoas que contrataram o serviço. Porque quando pega e manda pra ele a primeira fatura, dá uma mixaria, né? É. Quase nada, quase zero.
Ou seja, o que você estaria pagando ali numa parcela da sua conta, enfim, da sua fatura, você está pagando uma parcela da instalação da placa. É um investimento excelente. Então, isso mesmo. Então a Jacob Solar é bom, patrocina um podcast católico e agora o padre validou que o Papa Francisco está de acordo com a igreja. Instala a placa. Esse é um argumento de peso, hein? Maravilha. Tá evangelizando. Maravilha. Chega de mexer, então. Eu queria pedir pro senhor falar pra gente quem é o padre Leandro Razeira, né? Uhum. De onde vem, como que começou, assim, a questão do discernimento vocacional e, pelo que a gente ficou sabendo, é sacerdócio em dose dupla mesmo, assim, na família do padre. Você vai escutar aqui agora. Pois é. Tem um irmão gêmeo que é padre também. Olha aí. Então é bom já deixar claro desde logo, porque a confusão sempre acontece. Chama Padre Danilo, nós somos gêmeos, porém a minha vocação foi um pouquinho anterior a dele, né? Eu descobri o meu chamado com 18 anos. Foi um chamado relâmpago, eu fazia faculdade, e aqueles chamados que Deus pega de jeito e não tem como negar. Mas a família do senhor é católica? A minha família é católica. Graças a Deus, meus pais sempre foram católicos, né? A gente cresceu em berço católico. Então, eu lembro assim que na infância, na adolescência, até o pessoal falava, isso aí você vai ser padre um dia, vai ser padre um dia. A gente, quando era criança, eu e meu irmão, eu tenho uma irmã mais velha também, a Fernanda, meu irmão Danilo e minha irmã Fernanda. A gente brincava de celebrar missa em casa. E eu sempre era o padre, né? Claramente. Meu irmão era o coroinha, minha irmã fazia a leitura, coitado. Eu cortava lá o pedacinho de então presunto. Já tinha alguma coisa ali, já tá vendo? A gente já tinha... E depois, eu nunca rejeitei essa possibilidade, mas na medida que a gente foi crescendo, eu também não considerei efetivamente isso. Comecei a fazer faculdade de engenharia, mas chegou um momento que eu estava num retiro, né, da Aliança de Misericórdia. Aliança de Misericórdia, uma comunidade missionária que começou no ano 2000, e logo no início da Aliança eu fui convidado para fazer um retiro de jovem, e aí teve uma pregação, eu fiquei muito tocado, e eu falei, Jesus, se o Senhor quer que eu seja padre, me fale agora. Peguei a Bíblia, fechei o olho, abri a Bíblia e coloquei o dedo lá, e aí quando eu vi, eu falei, meu Deus, o que eu fui fazer, né? Caiu em Mateus 16:16. Eu te darei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra. E eu falei, meus pais santos, agora não tem o que fazer, né? Fui chamado a ser papa, ele falou. Não, mas tem que ser padre, ele falou. Mas tem que ser padre. Mas sabe o que acontece? Uns meses antes, estava tendo um momento de oração lá na minha cidade, não era na Aliança, e uma amiga minha veio correndo atrás de mim e fala, Leandro, preciso te falar uma coisa. Eu estava na capela rezando e de repente eu tive uma imagem sua. Ela me via ajoelhado, assim com as mãos, e do céu saía um raio do céu que pousava nas minhas mãos, e nesse raio descia uma chave e parava nas minhas mãos, né? E aí ela me falou aquilo lá, mas na época eu nem pensava em ser missionário, ser padre. Eu falei, que bom, né? Ela me contou chorando. Falei, olha que interessante. Depois de meses aconteceu essa experiência que eu abri a Bíblia, e eu te darei a chave do reino dos céus. Então, fez sentido. É que dá sentido, né? E ainda o que acontece? Eu falei com o meu amigo que estava do meu lado, também chamava Leandro, eu falei, Leandro, você não sabe o que acabou de acontecer. Eu falei, olha, pedi um sinal para Deus, se era para mim ser padre, e abri essa palavra dele, olhou para mim espantado, ele falou, Leandro, você não sabe o que, o mais, aí tem mais coisa. Eu falei, o quê? Ele falou, esse aqui é o evangelho de hoje. Porque naquele final de semana, 29 de junho, a gente celebrava a festa de São Pedro e São Paulo. E era exatamente aquele evangelho do dia. Eu te darei a chave do reino dos céus, né? Então, ali para mim foi eu abri e fechei o discernimento, voltei para minha casa só para despedir da família, pegar as malas e Nossa, foi rápido então. Foi um relâmpago, né? O meu irmão, ao contrário, a gente estava comentando, meu irmão também sentia um desejo pelo sacerdócio, um desejo missionário, mas como eu vim por primeiro, ele ficou numa dúvida, ele falou, olha, será que esse desejo de ser padre não é influência do meu irmão, porque a gente é gêmeos? A gente sempre fez tudo junto, né? Estudava junto, e jogava bola junto, ia com os amigos juntos. Então ele entendeu que não era o momento dele ficar. Ele continuou estudando, ele se formou em engenharia lá em Piracicaba, passou num concurso interno lá de uma grande multinacional em Piracicaba, estava indo muito bem, estava assim, levantando um voo. E depois de 7 anos,
ficou aquele fogo no coração. Alguma coisa ficava um vazio no coração dele. Foi aí que, passados 7 anos, ele entendeu, não, peraí, eu também tenho um chamado, né? Não é porque o meu irmão teve que eu não possa ter. Então ele entendeu que o chamado dele não era o matrimônio, era também o sacerdócio. Então depois de 7 anos, ele também começou o caminho missionário na Aliança, né? Foi para a Aliança. Na Aliança de Misericórdia, a gente não começa já a estudar para ser padre. A gente faz todo um período de formação inicial e depois a gente começa o caminho de preparação para o sacerdócio. Então eu tenho hoje 10 anos de sacerdote, né? Completei agora no final do ano passado, meu irmão completou 7 anos, né, de sacerdócio. E eu fiquei 20 anos como missionário na Aliança. Esse ano agora eu estou passando um momento de discernimento, né, em vista agora de uma experiência também na Diocese de Piracicaba, que é a minha diocese de origem, e estamos aí, né, caminhando. E como é que foi a reação assim, da família, dos amigos mais próximos ali, quando... Poxa, mas os dois vão ser padre? Até da mãe dele, eu queria saber a reação, né? Então, olha, foi uma coisa muito forte. Realmente, como a mãe tem uma percepção única, né? Eu voltei para Piracicaba, depois desse, né, abri a Bíblia, né, falei, mãe, aconteceu isso. Falei, eu tô indo, né? Deus me chama, eu sinto que é isso, né? Eu era um jovem de 18 anos, gente, eu não tinha muita noção das coisas. Realmente, eu confesso, assim, hoje eu vejo a juventude de 18 anos aí, todo mundo inteligente, né? Eu falei, nossa, eu era muito mais simplório nesse sentido. Talvez é até providencial, porque talvez fique mais generoso para entender ali o que Deus está falando. Pode ser. E aí eu falei para minha mãe, mãe, aconteceu isso, né? Minha mãe olhou para mim e falou, filho, eu sabia que um dia isso ia chegar. Esse dia, um dia chegaria, né? Eu falei, por quê? Ela falou, porque na verdade... Ao longo da vida, várias pessoas e eu também fomos tendo muitos sinais do seu chamado, mas eu nunca quis falar para você para não te influenciar. Falou, mas agora que você está me dizendo isso, então eu te abençoo, né? Meu pai também me abençoou. Vai, então, claramente assim, foi a dor da separação, né? A distância, porque a gente foi para uma comunidade missionária, não foi ser um seminarista diocesano ali, né? Então, tem todo o corte, né, dos laços, da presença física, mas sempre me apoiaram. E depois, quando meu irmão... Então, é só que nessa ocasião, quando ela falou assim, não, alguma coisa no meu coração falava isso e tal, provavelmente nem falava do seu irmão, só que ela ficou na... Sabe que, pro meu irmão, ela foi também interessante, ela percebia alguma coisa no meu irmão, mas ela sabia que ainda o meu irmão precisava amadurecer, ele encontrar isso. Então, ela foi acompanhando o meu irmão nesses 7 anos. Meu irmão se formou, estava trabalhando, comprou um carro e estava indo bem. E ela percebia que o meu irmão realmente não estava realizado, né? Então, quando meu irmão também decidiu esse passo, ele teve todo o apoio. Minha mãe falou, olha, filho, vai, eu confirmo, não tenha receio. Interessante, né, velho? Então, olha, ter o apoio da família, né, realmente nesse momento é muito, muito especial. E eu agradeço a Deus por ter tido essa graça, porque tem tantos jovens, né, que infelizmente às vezes precisa ir até a contragosto da família, né? Eu achei interessante, o nome do irmão senhor é Danilo, que geralmente as famílias, quando tem o irmão gêmeo, colocam a mesma letra, fica até difícil de distinguir quem é quem, então ela já começou a ir por um bom caminho. Mas ela fez muito bem, né? Aliás, eu queria até dizer aí para quem, né, tem gêmeo na família ou está grávido de gêmeos, né? Porque geralmente assim, quando é gêmeos, você coloca a roupa igual, Leandro e Leonardo, e tudo parecido. A gente não é gêmeo e minha mãe fazia isso. José, a roupa era Everton, igual. José. Porque eu também tenho essa visão, já se parecem tanto. Vamos colocar as coisas diferentes que dá pra colocar. E eu e meu irmão era muito parecido. Eu lembro que a gente tinha 4, 5 anos. Aí, Rosângela, ó, a gêmea ali, ó. A gêmea ouvindo calado ali, ó. Vai confirmar. A gente ganhou um curso de gêmeos que tinha lá na cidade. Eu lembro, assim, alguns flashes. Mas logo que minha mãe engravidou, um dos médicos falou para ela, olha, não coloque o nome igual, não vista eles de forma igual. Por quê? Porque na medida que eles forem crescendo, eles precisam entender que eles são diferentes. Cada um é uma individualidade, né? E a minha mãe, então, sempre preservou isso, né? Cada um é um, né? Você é o Leandro, você é o Danilo, porque, gente, né, quem é gêmeo sabe. Aonde você é fulano ou você é ciclano? Você é o outro. Gente, é a mesma história, piada da vida. E a Rosângela é gêmea, né? Pode dizer. É a mesma piada. Mas você é o outro. Eu, na época da juventude, né, não sei se... Pelo meu temperamento um pouco mais colérico, né? Meu irmão tem um temperamento mais fleumático. É interessante que a gente é
bem parecido fisicamente, mas de temperamento é oposto, né? Eu comecei a ficar um pouco incomodado com essa comparação, porque onde a gente ia, né? E aí chegou um momento lá na adolescência, né? Você vai crescendo, você vai ficando meio rebeldezinho. Eu lembro que eu comecei a criar uma dificuldade com isso e automaticamente eu comecei também, não me afastar do meu irmão, mas, sabe, ficava incomodado. Entendi. Né? Onde eu ia, estava junto. E meu irmão começou a perceber isso, né? Até que um dia meu irmão virou e falou, olha, Ale, se você não quer que eu fique do seu lado, que eu fique junto, sempre fale, né? Eu me afasto. Nossa, olha só. Quando ele me falou aquilo lá, foi uma facada, né? Falei, o que eu tô fazendo? Não é certo, né? Não, a gente é gêmeos, Deus quis assim. E foi um processo aprender a lidar com isso, né? Na minha adolescência. Depois as coisas amadurecem, a gente cresce, mas né? Sempre essas brincadeiras. Aí, em termos de essência humana, assim, até da vida espiritual, o senhor depois conseguiu perceber, sei lá, um dom de Deus pelo fato de ser gêmeo? Sim. E ainda mais ter outro irmão que é padre? É um dom precioso. Porque, no nosso caso, além de ser gêmeos, a gente tem a mesma vocação, então a gente tem uma comunhão espiritual, a gente tem o mesmo propósito espiritual, né? E pelo fato de a gente ser gêmeos, né, a vida inteira junto, a gente acaba desenvolvendo uma sensibilidade comum, uma percepção parecida das situações. E quando você agrega essa percepção natural, pelo fato de ser gêmeos, uma dimensão espiritual, isso traz muita riqueza, né? Porque a comunhão de espírito, a comunhão numa partilha, alguma coisa que ele percebe de mim, eu percebo dele, eu falo isso aqui, aquilo lá, quer dizer, a gente tem essa percepção mais aguçada. É um privilégio, né? De poucos, né? É um privilégio, Então a gente se ajuda muito no caminho. Isso eu percebo também, porque nessa fase da adolescência, principalmente, às vezes vira de fato um incômodo isso, né? Igual o senhor falou, mas quando você pega na fase adulta, isso é um privilégio você gostar da mesma coisa de seu irmão, porque isso aproxima. E a aproximação na fase adulta, eu acho que ela é muito importante, né? Você deseja isso e muitas vezes, quando um segue um caminho e o outro segue outro, às vezes tem pouco convívio, fica muito distante, tem um afastamento. Então, de fato, eu vejo que nessa ocasião você é privilegiado. E assim, eu tenho uma irmã que é 4 anos mais velha, a Fernanda, né? Minha irmã também fez uma experiência missionária na Aliança por um tempo, fez um caminho na Canção Nova, depois ela entendeu que o chamado dela era o matrimônio, casou, hoje casou com meu cunhado Tiago, tem 2 sobrinhos lindos, né? O Felipe de 8 e o Rafael de 6. E é interessante, né? Porque até com a minha irmã a gente também percebe essa sensibilidade, né? Então, o laço, vamos dizer, humano, fraterno, ele na verdade, ele é só vamos dizer, uma parábola daquilo que é uma fraternidade espiritual que o Senhor nos chama. Vocês devem experimentar isso, né? Todo vínculo humano, ele é chamado a transcender no espírito, né? O que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. Então, tudo aquilo que é humano, então a maternidade, né, com o pai, com a mãe também, isso é muito bonito, né? Deus, ele quer fazer com que os vínculos naturais, né, em vista do reino de Deus, eles se potencializem, eles se tornem ainda mais profundos, né? Por isso que o diabo atenta tanto na divisão da família, entre irmãos, pai, filho, porque ele sabe o que pode se tornar um vínculo fraterno, filial, esponsal, quando é permeado do Espírito Santo, né? As nossas marcas mais profundas, né, os valores mais profundos, eles estão intrinsecamente ligados à nossa infância, né, a primeira idade de vida e, portanto, então a família, né? Então isso vai marcar a nossa vida para sempre. E a religião, aquilo que tem a nossa convicção transcendente. Então, são as duas coisas que são mais atacadas, assim, né? A gente percebe nitidamente. E a gente, apesar de não ser gêmeo, foi criado como se fosse, muitas vezes, né? Meu nome é Everton e o apelido dele era Eltinho. Aí o pessoal sempre trocava e fizeram um nome só pros dois, não foi? Você acredita? Pelo menos é Evertinho. Evertinho com os dois. Pra chamar qualquer um dos dois. E vocês sempre juntos também? Sempre. Teve uma fase que se afasta mesmo, só que assim, depois da conversão, a gente se uniu de novo. E a gente viu o quanto foi positivo para que a gente se mantesse firme na caminhada, né? Porque tinha alguém para compartilhar, porque os amigos nem mandavam na caminhada. Até a esposa dele, a Carol, ela também foi pro retiro com a gente. E nós três ficávamos
muito unidos e tinha com quem partilhar, porque na nossa realidade mesmo de amizade ali, não tinha fora dali. Olha lá. Então, ninguém entendia nada que a gente falava. Achava sempre um suporte pra ir pra todo lugar onde tava tendo coisa, pregação, vamos ver junto, tudo. Então, assim, foi uma graça de Deus pra ajudar no início, né, que não é tão fácil. Apesar de você estar naquele gás, né, de buscar Deus em tudo, mas se você não tem alguém que esteja perto, que goste da mesma coisa, que busque, que você possa conversar sobre a fé com alguém, acaba sendo um pouco difícil, né? Então eu vejo que fomos privilegiados nesse sentido. Nós temos que fazer um podcast depois sobre, né, a experiência de vocês também. Alguém entrevista vocês, né? Uma hora. Ô, padre, uma coisa que eu queria perguntar. O senhor é mestre em teologia sistemática, né? Isso, teologia sistemática. O que consiste, que área da teologia é essa? Né, para que a gente entenda. O que aborda a teologia sistemática? A teologia, né, como muitas ciências, ela é dividida em ramos. Né? Então, dentro da teologia, você tem, por exemplo, a moral, você tem direito canônico, você tem a teologia espiritual, você tem a teologia pastoral, e você tem a exegese bíblica, por exemplo, né? E você tem a teologia sistemática. A teologia sistemática, ela aprofunda, sobretudo, a dimensão própria da teologia, a reflexão da fé. Então, é sobre a igreja, por exemplo. Então, no meu caso, a teologia sistemática é voltada mais para a reflexão da igreja. Se diz eclesiologia, mas está dentro do campo de saber da teologia sistemática. Né? Dentro da sistemática, então, tem a reflexão sobre a pessoa de Jesus, cristologia. Tem a reflexão sobre a pessoa do Espírito Santo, pneumatologia, sobre a Trindade. Então, a teologia sistemática, na verdade, ela compõe aquilo que é específico mesmo do pensar teológico. Né? No meu caso, eu, dentro da teologia sistemática, aprofundei mais a dimensão da eclesiologia, da igreja. Né? Muito bom, do barco. Isso também. Do barco, exatamente. Também aí embarca já também as outras religiões cristãs nesse estudo? Também, dentro da teologia, você tem, por exemplo, ecumenismo, né, que estuda a relação da Igreja Católica com as outras igrejas cristãs. Tem a relação, tem dentro da teologia, tem o campo do diálogo interreligioso, que estuda a teologia, a relação da igreja com as outras religiões não cristãs. Então, sim, o campo da teologia, a teologia sempre foi considerada a rainha de todas as ciências, né? Porque, de fato, até a Idade Média, a teologia ela era a ciência por excelência, porque todo mundo, na verdade, compreendia o mundo e compreendia as ciências humanas a partir do alto, a partir de Deus. Então, todo o enfoque humano você tinha a partir do alto, né? A partir da fé. Depois, claramente, com a modernidade, com a virada, essa virada antropológica, né? O modernismo, que começa ali com a revolução, o protestantismo, praticamente, né? E se dá o início ali da Idade Média, do final da Idade Média, o início da área moderna, tira o Deus de centro e coloca o homem, né? Então, essa virada, eles dizem, né? Essa virada copernicana, não é mais o saber a partir do alto, é a saber a partir da visão do homem. O homem é o centro. Então, na Idade Moderna, a teologia ela começou a ficar realmente muito ostracizada. E hoje, muito desvalorizada. Mas, né, o Frei Clodovis, inclusive, depois a gente vai falar do livro aqui, né, ele cita até um provérbio medieval que diz que esta virada moderna, ela se compara àquilo que os medievalistas diziam que agora é a rainha que está servindo a escrava, né? A rainha que passa a servir a escrava. Quer dizer, não é mais a escrava que serve a rainha. Então, a teologia, que era a rainha das ciências, ela agora tem que servir as ciências menores, né? Não é desvalorizando as ciências, mas a teologia não é uma ciência, né? Isso é bom que também ficasse muito claro. A teologia é mais uma ciência igual às outras. Não, a teologia é uma revelação. Qual ciência é revelação? Não existe. Toda ciência é uma busca humana de você conhecer determinado campo. Então, a antropologia é o homem tentando conhecer o homem. Ciências sociais é o homem tentando conhecer os movimentos da sociedade. Medicina, biologia, o homem tentando conhecer a natureza. O que é a teologia? Não é o homem, em primeiro lugar, o homem tentando conhecer, alcançando. É Deus que se revela. E às vezes é por isso que se acha,
na cabeça de alguns, inferior às outras ciências. Por quê? O que a ciência em si, né? Claro, eu não sou especialista no assunto, mas a ciência se baseia em observação e comparação, na condição e no estado da coisa observada está sendo observada, né? Uhum. É como a gente pega algo que está para além da matéria, né? Transcende, você fala assim, vou observar o quê? Né? Eu vou comparar o quê aqui? Não é palpável. Não é palpável. Aí fala assim, então é uma coisa muito... Abstrata. Subjetiva, Então, mas isso, né, Everton, isso vamos dizer, o grande problema da modernidade. Uhum. Qual é uma característica da modernidade, então? Depois da Idade Média, começa com a Reforma Protestante. Uhum. Reforma Protestante, depois... Aí desencadeou uma série de revoluções na sociedade, uhum. né? Reforma Protestante, Revolução Francesa, Revolução Comunista, gênero, né? Mas qual vamos dizer assim, um dos pressupostos da modernidade? É justamente a historicidade. Essa virada que o senhor citou, né? Deus colocou o homem no centro, ela é revolta protestante ali, não? Ela, na verdade, se inicia, né? Vamos dizer, existe um consenso. Ela se inicia com a Reforma Protestante. Sim. O padre Paulo Ricardo, vale a pena depois quem quiser, ele tem uma pregação de 15 minutos no YouTube e é muito interessante. Ele fala resumidamente desses 500 últimos anos que marcou a era moderna, das 4 revoluções. Então, começa com a Revolução Protestante. O que acontece? O que faz a Revolução Protestante? A Revolução Protestante, ela tira os sacramentos. Então, ela desmonta a religião católica, porque a religião católica, qual é a diferença da religião católica dos protestantes? A dimensão sacramental, a estrutura sacramental, o sacerdócio, a Eucaristia. Então, a revolução... Protestantismo clássico, que o padre está falando, né? Isso, protestantismo clássico. Não a Igreja Católica. Uhum. Resumidamente, Revolução Protestante, Reforma Protestante, não a Igreja Católica, né? Então, aí já entra um relativismo realmente moderno. Uhum. Porque um liberalismo moderno, porque assim, se não tem mais a igreja que vamos dizer, que é até então a guardiã da verdade, cada um pode postular a sua própria verdade. Certo. Que, na verdade, o protestantismo é isso. Então, que eu digo, cada um abre a sua igreja. Protestantismo é reticências, né? Ninguém sabe onde é parar. Até mesmo o sacramento, na sua dimensão mais valiosa que tem, ela se esvazia de tal modo que a parte de revelação que o senhor citou é totalmente descartada. Então, aí que começa a revolução. Por exemplo, hoje é Santo Inácio de Antioquia. Gente, peguem as cartas de Santo Inácio de Antioquia. Santo Inácio de Antioquia, ele conheceu São Pedro, ele foi sucessor de São Pedro na cátedra na igreja em Antioquia, né? São Pedro foi o primeiro, São Pedro, que recebeu as chaves antes de ir para Roma. Então, ele é praticamente da geração subapostólica. Ele conheceu São Pedro, conheceu os apóstolos. Peguem as cartas, ele escreveu 7 cartas, Santo Inácio de Antioquia. As cartas que ele enviava para as igrejas, ali nas cartas de Santo Inácio de Antioquia já está traçado toda a estrutura da Igreja Católica. A estrutura hierárquica, episcopos, presbíteros, diáconos, os sacramentos. Então, essa tese de que a Igreja Católica começou com Constantino no século III, ponto, é só ler Santo Inácio de Antioquia que já desmonta. Né? Quando você realmente olha com profundidade para a tradição da Igreja, para a sucessão apostólica, é inegável que em Jesus já existia o germe de todo o catolicismo. Né? Então, essa narrativa falsa de atribuir isso até mesmo dentro da Igreja Católica, porque tem professor de teologia que fala isso. Jesus não queria a igreja, Jesus queria o reino de Deus. A igreja foi uma resposta humana para tentar... Mas enfim, se a gente for entrar nisso aí, né? Mas só para dizer, acho que vale a pena fechar esse... Então, Revolução Protestante, Reforma Protestante tira a Igreja Católica. Aí começa a derrocada da sociedade. O padre Paulo diz que ele resume esses 500 anos como a história da vaca que foi para o brejo. É sensacional. Depois da Revolução Protestante, a Reforma Protestante e Revolução Francesa. Reforma Protestante tira a Igreja Católica, mas deixa Jesus. Revolução Francesa tira Jesus, mas deixa Deus.
Então, é essa ideia que perpassa até hoje na sociedade moderna, que basta você acreditar em alguma coisa. Tem que respeitar todo mundo. Cada um tem o seu Deus. Quer dizer, isso foi... Não tem um Deus pessoa ali, né? Não tem, não é Deus Jesus, não. Então, tira, né, Deus, tira Jesus. Ótimo. Terceira revolução comunista. Tira Deus. Então, primeiro tirou a Igreja Católica com seus sacramentos, com essa estrutura sacramental, com essa estrutura hierárquica, como portadora, mãe e mestra, mater magistra, mãe e mestra da verdade. Depois se atenta contra o próprio Cristo. Então, Revolução Francesa, foi uma chacina, né? Mataram padres, bispos, freiras, a gente sabe disso. Igualdade, fraternidade e as bandeiras da Revolução Francesa, uma mentira, né? Que fraternidade é essa? Uma carnificina. Por que não se ensina isso nas faculdades, né? Você vê realmente o absurdo que é este pensamento moderno ateu, né? Depois Revolução, então. Revolução Comunista tira Deus. De fato, né? A Revolução Comunista lá na Rússia é uma revolução profundamente ateia, né? E depois a última revolução. Então, você tira a Igreja Católica, você tira Jesus, depois você tira Deus e, por fim, a última revolução de gênero. Tira a identidade, né? Você tira o homem, você destrói o homem. Né? Então, porque justamente a ideologia de gênero, ela desconstrói toda a identidade do homem e da mulher. Você é uma ameba, você é o que... Quer dizer, então, isso é fruto desta virada antropológica. Tira Deus do homem. O homem, quando perde a referência de Deus, o homem mesmo, ele se destrói. Né? Então, não existe. Aí tem inúmeros teólogos que disseram isso. Tentar construir os papas, os magistérios pontifícios anteriores, tentar construir uma sociedade sem Deus é construir uma cidade contra o próprio homem. Então, veja, né, como realmente por trás dessa mentalidade moderna, deste ateísmo moderno, deste racionalismo moderno, desse historicismo, você estava dizendo, a modernidade ela não valoriza aquilo que é abstrato. Gente, o credo da Igreja Católica sempre disse, Deus é criador das coisas visíveis e invisíveis. Então, você se desconsidera o sobrenatural, o que vale é a matéria, o materialismo. Isso é o pensamento moderno, é o homem moderno. Isso... né, vamos dizer bem a verdade, é uma obra demoníaca. É a base comunista, né? O materialismo, né? É a base comunista, exatamente. Mas é uma obra demoníaca, sim, o diabo foi fazendo todo um caminho. Isso aí foi inspirado por alguém, né? Ou melhor, sugerido ali, né? Sem dúvida. E fazendo até um pouquinho aqui o papel do advogado do Barba Azul, né? Do autor que tá por trás do autor por trás disso tudo. Quando o senhor fala assim, ali ainda na Reforma Protestante, tira-se a igreja como estrutura, uma instituição. Até hoje, assim, eu tenho muitos amigos protestantes e eles têm um pensamento no sentido de que desmontar a estrutura hierárquica, institucional da igreja é uma segurança para se manter fiel ao que é a igreja primitiva. Porque eles falam assim, o apóstolo Paulo ele ia para uma devida comunidade e ali ele reunia uma comunidade de fiéis e ali se instituía uma nova comunidade, no dizer deles, uma igreja. E assim ele ia nas viagens missionárias, não tinha uma que regia todas as coisas. Inclusive, uma acusação que é feita, ou uma acusação ou um entendimento, é que, assim, eu colocar sobre a igreja a posse de algo como os sacramentos, que só um ministro ordenado pode exercer isso, dá condição para que o clero impere sobre as outras pessoas, como se fosse uma ideia... Como é que eu faço para manter o poder? Sim. Eu tenho alguma coisa... Domínio. É o domínio. Eu tenho alguma coisa que só eu posso entregar para vocês, então vocês têm que ficar aos meus pés. Então o entendimento é muito esse. Eu queria que o senhor comentasse a respeito disso, assim, para a gente poder ajudar as pessoas também a entenderem melhor. Então, gente, isso é uma desconstrução da verdade, né? O que acontece a partir da Reforma Protestante? Entra na igreja este pensamento liberal. Então, por exemplo, a exegese liberal que foi levada em frente pelos protestantes desde então, você não tinha mais critérios para você fazer uma exegese bíblica. Cada um
podia tirar argumentos da sua pesquisa de acordo com o seu interesse. Até então, a tradição da igreja, justamente por isso que a igreja, ela não, né, como a igreja é impressionante, a igreja não tem como fonte de revelação apenas a palavra de Deus. Muito bom. Por quê? Porque ela sabe que cada um vai pegar a palavra de Deus e interpretar de acordo com as minhocas que tem na cabeça. Então a igreja reconhece a preeminência da palavra de Deus, a autoridade sagrada. Porém, uma outra fonte de revelação, a tradição. A sua interpretação, meu amigo, tem que estar de acordo com a interpretação que foi dada nesses 1.500 anos, 2.000 anos. Senão, quem é você na fila do pão? Hoje, qualquer um, não é só pastor não, mas um padre, alguém que eu já ouvi isso na teologia. Ah, mas eu não gosto de Santo Agostinho, porque essa... Gente, que é isso? É brincadeira. Eu não gosto de Santo Agostinho, então eu não leio Santo Agostinho. Isso é uma baita de uma soberba. É baita de uma soberba espiritual para contestar. Você vê a tradição como contrapeso para colocar no equilíbrio ou na retidão a interpretação a respeito desse primeiro pilar, né? Até naquilo que você estava falando, de ir para uma comunidade, se formar ali, mas acaba meio que perde ali uma comunhão, né? Você, cada um vai formar a sua, perde uma comunhão e volta naquilo ali. A tradição também é jogada de canto. Então, e aí a gente entra no terceiro tripé, que responde isso aí. A sucessão apostólica. A tradição da igreja e a sucessão apostólica, né? O magistério, vamos dizer assim, tradição e magistério. Então, não é verdade, isso é uma falácia, que o Pedro ia e fundava uma igreja e cada um... Claramente, Pedro era o apóstolo, então a missão dos apóstolos era fundar. Mas as igrejas, desde a era primitiva, elas já exerciam entre elas um vínculo de caridade, de comunhão, e não era qualquer um que dava na cabeça saia fundando. Tanto que quando você pega o próprio Novo Testamento, você vai ver ali discussões e intrigas de falsos apóstolos, como diz São Paulo, que não vêm de Cristo, são servos de anticristos, que ficam ensinando doutrinas erradas. E já São Paulo, nas cartas dele, ele fala desses anticristos, ele fala desses falsos profetas, agora não lembro exatamente o termo que ele usa, mas ele usa desses que espalham doutrinas erradas. Então, já desde o início da era cristã, desde Jesus, já existia aquilo que eu falei, em germe. Jesus já deixou em germe. Isso a igreja diz isso. No anúncio do reino de Deus, já existe em germe toda a riqueza hierárquica, toda a riqueza sacramental da igreja. Já está ali em Jesus. Mas, claro, se você quer fazer uma leitura liberal da Bíblia, então você faz. Mas aí, qual é o valor que tem a tua interpretação liberal daquilo que a igreja, por 2.000 anos, tem ensinado e tem comprovado nos frutos de santidade, né? É porque eu até vejo que o senhor citou Paulo, porque nas cartas dele o que eu vejo é um empenho imenso para que a tradição seja mantida. Porque exatamente. Paulo, ele mesmo, tem o trecho que ele cita sobre a Santa Ceia. E ele não estava... 1 Coríntios 15. Exatamente. E ele cita ali a Santa Ceia, passando a tradição para que seja ele não fiel àquilo. Lá, né? Ele não está eu vou transmitir aquilo que eu recebi. Perfeito. É tradição, Elton. Perfeito. São Paulo já tinha consciência de que ele não estava inventando nada. Ele simplesmente transmitia aquilo que ele recebeu. Isso é a tradição. É a tradição mais primitiva da igreja, né? O evangelho foi construído dentro dessa tradição oral, depois ele foi sendo compilado, né? E os sacramentos? Nas palavras de Jesus, você já entende o sacramento do batismo. Nas palavras de Jesus, você já entende o sacramento da confissão. Todo aquele que você perdoar os pecados serão perdoados. Aqueles que vocês não perdoarem, não serão perdoados. Isso eu acho muito tão claro isso. Quer dizer, às vezes eu pego essa passagem para passar, mas eu falo, mas está tão claro aqui, não tem... Eu confesso diante de Deus, porque... Mas peraí, como é que você me explica então aquilo que Jesus falou? E Jesus falou para os 12, Jesus não falou para a multidão. Estavam os 12 apóstolos unidos. Na Santa Ceia, estavam os 12 apóstolos unidos, né? Agora o sínodo volta sempre a essa coisa da ordenação de mulheres. O Papa João Paulo II já deixou muito claro. Por que a igreja não ordena mulheres? Porque na última ceia só existiam homens. A igreja é machista. Não, gente. Não tem nada, sabe? Aí é sempre nivela as coisas nesse discurso baixo, para descredibilizar. Isso é uma instituição divina. Para Jesus é tão consagrado o magistério dos homens. Agora,
O Papa João Paulo II dizia isso. Coloca Pedro e coloca Maria. Quem tem maior valor? Pois é. De A santidade? devoção, né? Quem é mais Exato. santo? Uhum. E João Paulo II diz, toda a estrutura hierárquica da igreja, é isso que eles falam, porque você tem poder, porque você vai dominar. Toda a estrutura hierárquica da igreja, ela está orientada para a santidade. E quem é o ícone de santidade da igreja? Maria. Então, quem é maior? Não é o homem que tem poder hierárquico, é a mulher. Ela é o ícone de santidade, porque no céu não haverá mais hierarquia, haverá uma estrutura hierárquica. No céu só haverá santidade. E Maria é o exemplo de santidade. Então, na harmonia, gente, na beleza do plano divino, não existe essa rixa baixa, porque é o homem que pode ser, porque a mulher tem que ser ordenada, porque a mulher é, sabe? Isso aí, infelizmente, é uma falta profundíssima teologal da estrutura da igreja. Você vê que é uma coisa meramente ideológica, porque a disputa e a briga por igualdade ela é seletiva. Eu quero porque quero que a mulher suba no presbitério e possa consagrar as espécies ali. Mas eu não vejo essa briga, eu também quero servir ao exército, né? Não quero o direito de empunhar a arma e ir pro exército, né? Eu quero bater uma laje também. Trabalhar de servente de pedreira, quero lá carregar carrinho de seletivo, né? Isso mesmo. É desse jeito. E falando a respeito até de tradição, porque quando a gente pega também essa característica da estrutura da igreja, quando vai eleger Matias, né? Porque eu falo assim, quem é que elege ali? Não é que eles deixam solto, vão e façam do modo como acharem melhor, mas eles elegem. A igreja elege uma pessoa. Não, e até nas tretas, porque lá na carta aos Gálatas lá, né? O Paulo, ele é chamado pelo próprio Cristo, a caminho de Damasco. Mas quando tá aquela discussão, tem que circuncidar ou não tem depois que encontra? Ele vai ter com a igreja, com Pedro. Exato. E aí o que a gente faz? Né? Pedro fala assim, então beleza, você vai evangelizar lá os gentios, não precisa exigir isso dele, mas é em comunhão com o colégio apostólico. Em comunhão com o colégio apostólico. É assim, gente, quando você realmente quer encontrar a verdade, fazer uma leitura desideologizada, né? Como você falou, essa ideologia, não tem, é irrefutável. Por exemplo, né? Quantos evangélicos que queriam encontrar a verdade, começar a estudar as raízes da Igreja Católica, começar a estudar os primeiros padres, a patrística, e falar, aqui está a verdade. Então, a verdade por si só, ela transparece, mas a questão não é a verdade em si, a questão é a gente ser capaz de tirar os filtros, tirar as nossas ideologias, ser muito coerente, muito honesto e dizer, realmente, né? Isso aqui é verdade. É um caminho de honestidade se render à verdade, né? Claramente, né? Isso não significa, né, que quem seja protestante, evangélico, está sendo desonesto, não é isso, nada disso, né? Mas a procura da verdade, ela é um caminho que se impõe a todos nós. Não, e é bom você falar isso porque assim, a gente vê, por muitas vezes, uma fé mais viva em irmãos protestantes do que alguns irmãos propriamente católicos. Uma fé viva de verdade. E genuína. Genuína. E tanto é que a igreja, como você começou falando, concebe um estudo, se debruça a respeito do ecumenismo. Sim. E além do ecumenismo, o diálogo interreligioso. Sim. Aí já entrando um pouquinho também no livro, né, a crise que a igreja vive e o que é atribuído à igreja, à teologia da libertação com relação a isso, a gente escuta muito o quê? Que muita gente manteve a fé viva por conta de comunidades evangélicas. Sim. Não buscava, por vezes, numa comunidade católica, né, ali estava acostumado a ir, né, eu comentava com o padre em off, eu cresci vendo missa afro na nossa paróquia, totalmente desconstruída ali do que é a própria liturgia da igreja, e eu via irmãos, por exemplo, frequentava a igreja católica com uma fé muito mais viva e genuína, né, fundamentada na... Né? Evangélica Você falou frequentando ali a igreja católica. Eu falei errado. Irmãos protestantes que tinham uma fé muito mais viva do que essa fé que a gente E até percebia. Mesmo essa fé, assim, que tinha lá a missa afro e tal, e não era nada estranho pro povo. Porque o povo simples, participando, mas que não enxergava talvez nenhuma ideologia que tinha infiltrado em nada. Achava que era só uma época do ano que ia ter pra celebrar mesmo aquilo, né? Eu tenho amigos evangélicos, pastores, eu tenho familiares evangélicos, né? Inclusive tenho um testemunho da minha própria família de um tio que morreu
né, na época do Covid, a família era evangélica, e eu fiquei edificado com o testemunho de fé deles, que eram evangélicos, em detrimento de outros que eram católicos, que partiram e foi um desespero, foi uma... Olha né? só. Então, qual é o princípio, né, que a igreja fala a respeito do ecumenismo? A gente precisa dialogar com esses irmãos, né? Primeiro, o Papa deixa muito claro, existe um ecumenismo de oração, vamos rezar juntos. Nada impede que a gente reze junto ao mesmo Pai, né? Um ecumenismo de oração, um ecumenismo de serviço, vamos trabalhar juntos para os pobres, para, né, isso necessário. O Papa Francisco chegou inclusive a dizer do ecumenismo de sangue. E ele disse, né, na época, alguns anos atrás, por exemplo, quando morreu aqueles homens na Etiópia, não lembro exatamente onde, que eles não eram católicos romanos, eles eram ortodoxos. Quer dizer, o católico ortodoxo também entra no ecumenismo, né? Não é só os evangélicos, é os outros ramos da Igreja Católica. E o Papa Francisco disse uma coisa interessante. Quando o terrorista vai para matar um cristão pela sua fé cristã, ele não vai perguntar se você é católico romano, ortodoxo, evangélico. Você é cristão? Pronto, passa a faca. O Papa fala exatamente isso. Pronto, passa a faca no seu pescoço. Então, existe um ecumenismo de sangue. Então, vamos dizer assim, a questão doutrinal no diálogo ecumênico, ela não é a mais importante. Não é o essencial, né? Vamos lá, vamos caminhar, vamos aprofundar, mas para que chegue lá, como o Papa João Paulo dizia, tem muito mais coisas que nos unem do que nos dividem. Que demais. Né? Então é bom a gente também, a gente ter uma sobriedade sobre esse diálogo. Né? A gente tem que tecer as críticas, sim, reforma protestante, as consequências, e também que certamente a Igreja Católica tem os seus erros também, não deixam de ter. E o fenômeno que se deu por conta da reforma protestante, ela não é exatamente a mesma coisa das pessoas que vivem a fé cristã dentro da igreja protestante hoje. Tem que desvincular uma coisa da outra, né? Pessoas que nasceram nessa realidade já, né? Eu ia pontuar isso aí também. Então, a igreja também reconhece isso. Né? Todo diálogo ele parte de um respeito, né? Ele parte de uma busca de um bem comum, né? Isso também faz parte do evangelho, né? Agora você disse lá estava dizendo da teologia da libertação. O Frei Clodovis aqui no livro. Bom, já apresenta aí também, pode falar. Pode falar do livro. O que acontece? Vamos falar primeiro do Frei Clodovis. Onde que eu mostro aqui? Nessa aqui? Não sei se o povo já teve a oportunidade de ver. Esse livro foi lançado agora em maio pela editora Eclésia. Quem é o Frei Clodovis Boff? O Frei Clodovis Boff é irmão do Leonardo Boff. Né? O Leonardo Boff todo mundo conhece, que ele é um dos expoentes aí maiores até hoje da teologia da libertação. Já foi padre, deixou o sacerdócio, se casou. O Frei Clodovis Boff, ele começou realmente lá como um dos primeiros teólogos da teologia da libertação, na década de 70, e ele tem uma peculiaridade. O Frei Clodovis Boff, ele aprofundou, sobretudo, o método teológico da teologia da libertação. Lembra quando eu falava lá dos campos dos saberes dentro da teologia? Certo. Tem um campo do saber que estuda exatamente o método da teologia. Né? A teologia tem um método para se desenvolver, né? Tem um método próprio. Então, o Frei Clodovis Boff, ele desde o início, ele ficou conhecido e se tornou realmente muito consagrado por ser o homem do método teológico da teologia da libertação. Então, existia uma nova corrente teológica nascendo, teologia da libertação. O que fez Frei Clodovis? Vamos dar os fundamentos teológicos, epistemológicos, é tudo esse nome, né? Para dar uma validez sólida. E ele fala que logo no início ele já percebeu alguns desvios, né? Desvios de princípio. Como assim? Ele já percebeu que a teologia da libertação ela tinha uma grande tentação. Tirar Deus do centro da reflexão teológica e colocar o pobre. Então, você tira Deus, teologia. Logia do Deus. Quem é o centro da teologia? Deus. E o que estavam fazendo os teólogos da libertação? Praticamente toda a reflexão teológica não partia mais de Deus, partia do pobre, partia de uma visão socioeconômica. Então, Frei Clodovis ele já percebe isso logo no começo, essa tendência. E uma outra coisa que ele também percebe é a influência de
métodos marxistas, métodos de análise social marxista, né? Então, naquela época, década de 70, tinha muita pobreza. Então, para a gente agora fazer uma reflexão teológica sobre a pobreza que existe, nós temos que conhecer sociologicamente as causas desta pobreza. E aí os teólogos, então, começaram a se apropriar de métodos marxistas para ler as causas sociológicas. Então, métodos de análise social marxista. Por quê? Naquele momento, o único método, vamos dizer assim, que confrontava o capitalismo selvagem, né, que enriquecia poucos e empobrecia muitos, eram esses métodos de análise marxista. Então, a teologia da libertação, os teólogos começaram a se apropriar no início. O Frei Clodovis ligou o sinal de alerta, mas ele falou, bom, a coisa pode ser que melhore, está no começo, né? Então, tinha talvez a percepção de falar assim, vamos usar, sei que não é muito bom, exatamente, mas vamos usar porque é o que tem para hoje. Entendi. É o que tem para hoje. Com sutileza ela foi entrando. Porém, vamos usar o método, vamos dizer, método de análise, o né? método de análise. Nada de teologia. Só que o que Frei Clodovis foi percebendo? Foi percebendo que não tem como você se apropriar do método de análise sem trazer junto toda a ideologia. Você vai pegar o método de análise, mas na verdade é o ponto de vista. Exatamente. De um... Então, você começou a trazer a ideologia ateia marxista para dentro da teologia. E também o Frei Clodovis começou a perceber que aquele desvio de princípio, em vez de se retificar com o decorrer do caminho, ele começou só a se aprofundar. Então, passou a década de 70, a década de 80, e de fato assim, gente, a gente hoje tem que tomar um cuidado para a gente olhar para essas décadas, fazer um anacronismo, né? A gente olha a partir da nossa visão de hoje. A gente tem que olhar a partir daquele ponto de vista. Existia, assim, um impulso profético na Igreja do Brasil, existia um impulso libertador, que não é teologia da libertação. Um discurso libertador é intrínseco à Igreja. A Igreja então, existe algo de genuíno, você fala? Exatamente. Quem iniciou ali, você fala? Iniciou, sobretudo, e a gente abre um outro tema, mas depois a gente pode voltar se der tempo. Iniciou, sobretudo, com o Vaticano II. É necessário a gente entender o Vaticano II. Boa. Isso aqui valeria a pena um dia só né? falar Vaticano II. Por quê? Já está feito o convite, já. Qual foi qual que foi a intuição do João 23 com o Vaticano II? João 23 viu a sociedade, ela está permeada com o pensamento moderno. É a sociedade moderna, não é mais a cristandade que pensava as coisas a partir de Deus. É o homem que pensa a partir do homem. E a igreja cada vez mais é fora desta realidade do homem. O homem cada vez mais desinteressado. O Papa olha a igreja cada vez mais ficando no seu gueto, falando para um número cada vez menor de católicos, enquanto a humanidade estava aí, carente do evangelho, necessitada da boa nova. O que o Papa João 23, então, né, que foi eleito para ser um Papa de transição, como você sabe, qual foi a sacada dele? Nós precisamos anunciar a doutrina de sempre, isso é muito importante. O Papa João 23, ele tinha muito claro a estabilidade doutrinal da igreja. Em nenhum momento ele disse, vamos fazer um concílio para mudar a doutrina. Não, vamos fazer um concílio para fazer com que a mensagem, a riqueza de Cristo possa alcançar este homem moderno. É interessante o senhor falar assim, anunciar a doutrina de sempre, no momento que é sempre utilizada aquela palavra, a missa de sempre, né? Como que foi excluído tudo depois do concílio. Então, né, a missa é uma outra questão que também, né, depois a gente pode comentar, mas pois é. Mais outro episódio, hein? Nem sei se eu sou a pessoa mais indicada, né? A missa de sempre tem as suas questões próprias, mas é importante ficar claro, os bispos no Vaticano II, gente, eles eram bispos formados naquela formação católica sólida. Bispos que cresceram falando em latim, estudaram São Tomás de Aquino, estudaram os grandes, Santo Agostinho. Então, esses bispos, eles queriam o quê? Eles queriam fazer com que o evangelho voltasse a ser uma resposta para a sociedade. Ora, Jesus não falou ide pelo mundo inteiro anunciar a boa nova?
2.000 anos atrás, os discípulos tinham que evangelizar o mundo pagão. Agora, os discípulos de Cristo têm que evangelizar o homem moderno, mas está carente da boa nova. Então, o Vaticano II, ele foi imprescindível. O próprio Papa Bento XVI, que era um jovem perito teólogo na época, ele participou do Vaticano II como teólogo, né, um dos teólogos mais jovens do Vaticano II, ele já era uma sumidade. Depois o Papa João Paulo II, o Papa Bento XVI, eles dedicaram praticamente a maior parte do magistério deles para validar o Vaticano II, para dar a interpretação correta do Vaticano II. O Papa Bento XVI chega a dizer: o Vaticano II veio no momento certo, ele foi uma bênção para a igreja. O João Paulo II dizia: o Vaticano II deve ser a bússola da igreja. O problema não é o Vaticano II, o problema foi as interpretações que depois nasceram. Muito bom você falar isso. Então isso precisa ficar muito claro. Se a igreja não tivesse feito aquele concílio, simplesmente a igreja seria nada na sociedade. Não seria mais fermento, não seria mais o sal na massa, seria... Né? Então, é importante estar falando isso para quem está nos escutando, porque o discurso corrente é que o problema todo está no Concílio Vaticano II, mas o Concílio Vaticano II é o espantalho que estão batendo. Exatamente. Para não bater nas causas, na causa, né? Aí fala, não, porque a igreja verdadeira é até o antes do Vaticano II. Gente, olha só como é fácil refutar isso aí, né? Depois do Vaticano II, logo depois do Vaticano II, foi uma debandada de padres, de freiras. Então, o que mostra isso? O Frei Clodovis fala nesse livro aqui. Mostra que, na verdade, até o Vaticano II, essas pessoas que deixaram, por exemplo, a vocação, depois do Vaticano II, na verdade, elas só estavam mostrando que a igreja também não estava bem antes do Vaticano II. Porque se estivesse bem, essas pessoas não tinham abandonado a fé, não tinham abandonado o sacerdócio, não tinham deixado. Então, na verdade, até o Vaticano II, existia como aquela performance católica que estava tentando sobreviver. Fazer a boa imagem, né? Mas não, exatamente, não era mais aquela coisa sólida. Era realmente uma teologia, o pessoal fala, a teologia de São Tomás de Aquino foi destruída. Não foi a teologia de São Tomás de Aquino, foi aquela teologia dos manuais, onde você pegava aqueles manuais, você tinha que decorar, quer dizer, o seminarista era formado decorando aquelas teologias. Ele não tinha também uma fé sólida. Ele também precisava de um despertar. Então, o Vaticano II, para resumir, foi imprescindível, né? O Vaticano II, então, ele busca dar uma renovação espiritual para a humanidade, e o Vaticano II também, nós estamos ali na década de 60. Quando a gente vai olhar o que significou a década de 60 no século passado, foi uma década que causou uma transição, uma década de revoluções. Então, Revolução Sexual, Woodstock, aquele famoso maio de 68, a Revolução Estudantil, as guerras, Guerra Fria, guerra no Vietnã, a guerra na Coreia, quer dizer, a década de 60 foi uma década marcada por revoluções sociais, culturais. Então, a igreja precisava dar uma resposta. Justamente uma das grandes intuições do Vaticano II, então, também foi a preocupação com as pessoas mais pobres, a preocupação com as pessoas que viviam em situações de miséria. A igreja, não que ela não reconhecia antes, mas enfim, ela parou para olhar que a maioria dos cristãos viviam em estado de subhumano, de miséria, e não cristãos. Então, a igreja também, sobretudo na sua constituição, uma das constituições mais importantes do Vaticano II, chamada Gaudium et Spes, Alegria e Esperança. Como é que começa essa constituição? As alegrias e as esperanças dos homens de hoje são também as alegrias e as esperanças dos discípulos de Cristo. Os discípulos de Cristo têm que estar atento à realidade do homem hoje. Sim. Então, no Vaticano II nasce esta preocupação realmente também com a questão social. Claramente, muito bem subordinada à hierarquia. Seu devido lugar, né? Seu devido lugar. Aqui na América Latina, esta abertura que o Vaticano deu,
ela caiu como uma luva. Por quê? Porque a América Latina era um continente extremamente miserável. Os bispos no Brasil olharam simplesmente para a sua diocese, para a sua paróquia, para a sua diocese e falaram, olha, a maior parte dos nossos católicos não tem saneamento básico, não tem comida, não tem a moradia digna. Como é que a gente só pode ficar falando de coisas espirituais? Então, existiu, vamos dizer assim, um ímpeto libertador. Não teologia. A teologia da libertação foi uma reflexão teológica que nasceu tentando refletir este sopro libertador. Então isso é importante. O sopro libertador, esse sopro que se preocupa com os pobres, isso faz parte da essência da igreja. A igreja tem uma doutrina social. O que é a doutrina social da igreja? São todo o conjunto de posicionamentos magisteriais, doutrinais, que dizem respeito às questões sociais. A doutrina da igreja, ela diz isso. Ela começa, primeiro ponto, a salvação cristã não abarca só a dimensão espiritual do homem, abarca toda a realidade do ser humano, a realidade econômica, política, social. A salvação de Cristo, ela responde a tudo isso. Quer dizer, isso é a maior verdade. Né? Então, para resumir a história, né? Existia um sopro libertador e existia a teologia da libertação. Né? A teologia da libertação realmente começou a se desvirtuar, por causa disso que eu já falei. Chega um momento, então, que o Frei Clodovis Boff, ele assume uma postura extremamente crítica. E ele diz para a teologia da libertação, vocês perderam o fundamento. Vocês colocaram o pobre no lugar de Cristo. A teologia da libertação. Inclusive, o Frei Clodovis, ele fala que de teologia se tornou uma pobrelogia. Porque não é mais tel no centro, é o pobre. Então, o que acontece? Esse livro aqui... Peraí, mas o Frei, então, ele foi também uma peça fundamental para que a teologia da libertação ganhasse força na América Latina. Exatamente. Então, é importante também falar isso. Exatamente. Então, ele fez, teve que fazer o que fez. Exatamente. Ele sujou, agora tá vindo com a vassoura. Ele já me falou várias vezes, ele falou, meu Deus do céu, como eu não enxerguei antes, né? Mas talvez seja até providente também, porque tem alguém que entende muito do assunto. Ninguém melhor que ele para arrumar. Exatamente. E para falar a respeito... Gente, o Frei Clodovis, ele não é só um teólogo consagrado na América Latina. Ele não é só considerado o homem do método teológico da teologia da libertação. Ele hoje é um dos grandes nomes do método teológico da igreja do mundo inteiro. Olha só. Ele é reconhecido como um dos grandes teólogos do método em toda a igreja. Talvez ele mais um outro, Bernard Lonergan, que são os dois. Então, vamos lá. O Frei Clodovis, qual que foi o manifesto dele que ele passa a assumir uma postura crítica da teologia da libertação? Foi em 2007, quando ele escreve esse primeiro artigo teológico. Debate sobre a teologia da libertação, que ele intitula, isso aqui é o nome que o livro deu, né? Ele intitula Teologia da Libertação, aqui um pouquinho, que tem uma palavrinha minha, Teologia da Libertação e Volta ao Fundamento. Ele escreve esse artigo. Justamente qual que é a síntese desse artigo? Teologia da libertação, volte a colocar Deus no centro. Vocês colocaram o pobre, e isso é uma catástrofe. Isso é desastroso. Por quê? Porque qual é a consequência disso? A consequência disso é a falta de fé. Você acaba atingindo a fé. E Frei Clodovis, ele vai, inclusive, dar um testemunho dele. Ele fala que por anos ele trabalhou nas periferias do Rio de Janeiro, e ele se preocupava claramente com os projetos sociais dos pobres. E aí ele reconhece, assim, até de uma forma lamentável, ele fala o que aconteceu depois de anos, quando se vai lá naquelas comunidades do Rio. Existem os projetos sociais que a Igreja Católica implementou. Enquanto isso, os pobres foram todos buscar Deus nas igrejas protestantes, evangélicas. É o que a gente estava falando. Exatamente, é o que falou. Então, a gente se preocupou com os pobres e os pobres foram atrás dos evangélicos. Né? Então, Frei Clodovis fala isso. É um paradoxo até falar, porque teve a Revolução, né, a Reforma Protestante, e soou como algo muito ruim, mas paradoxalmente falando, foi o refúgio
pros católicos que não achava o alimento sólido da fé nas paróquias. Falando, poxa, a igreja católica me dá aquilo que é o material, agora eu vou atrás do espiritual. E foi o que aconteceu. Triste. O cenário começa... Meu Deus. E aí é interessante, né? Porque o que equilibrou aqui no Brasil? Porque no Brasil, claro, a teologia da libertação, nessa dimensão libertadora, ela foi, assim, a direção eclesiológica dessas décadas, 70, 80. Os bispos todos eram os pobres. O que contrabalanceou na Igreja Católica Brasileira? A renovação carismática. Então, porque olha como Deus é, né? Deus é Deus. A providência assistindo tudo, né? Providência. Do Vaticano II, não só emanou um sopro libertador, que depois desembocou na teologia da libertação. Do Vaticano II também emanou um sopro carismático. Demais, muito bom. O Vaticano II terminou em 65. Em 67, nos Estados Unidos, estoura a renovação carismática com aqueles jovens. E em 68, aqui na América Latina, começa esse sopro libertador. Então, seja esta dimensão libertadora como essa dimensão carismática, foram sopros do mesmo Espírito. Vieram do mesmo Deus. E é interessante ver o quê? Que as pessoas que hoje assumem uma postura mais conservadora, não sei se é essa palavra mais adequada ali, intelectual, na Igreja Católica, que batem no Concílio Vaticano II, voltaram à fé por conta da renovação carismática. Os tradismáticos, Ele entra por aquilo que é um fruto do Concílio Vaticano II na igreja, que é a renovação carismática, e bate no Concílio Vaticano II depois que está num... Então, vamos colocar certo. São pseudos intelectuais. Né? Porque hoje o que mais existe aí, graças ao advento das mídias sociais, e bendito seja Deus por esse programa, pela iniciativa de vocês, lá de todos esses irmãos. Amém. Se não tivesse o Vaticano II, vocês não estavam aqui, tá bom? Pois é o que eu sempre falo. Por aí, né? Eu sempre falo. Se não tivesse, porque o que o Vaticano II fez? Ele deu autoridade espiritual para os leigos terem um papel na igreja. O Vaticano II diz, a igreja não é só constituída de uma dimensão hierárquica, é constituída de uma dimensão carismática. Todos os cristãos são dotados de carismas para o serviço da igreja. Então, quer dizer... uma pessoa que quer falar da fé, quer entender a fé católica hoje, sem considerar o que foi o Vaticano II, é um pseudo-católico. Hoje na igreja, na internet, é o que mais existe. Por exemplo, né, me perguntaram esses dias, padre, o senhor está sendo muito retalhado pelo livro do Frei Clodovis Boff, né? Eu falei, sabe o que foi a minha surpresa? Que a gente foi mais retalhado, não pela esquerda, mas pela direita. Por aqueles que se dizem de direita, conservador, tradicional. Não, porque o Concílio Vaticano II, não sei o quê. Não, porque o último Papa foi o Leão XIII. Não, porque cada um... Quer dizer, aquilo que a gente falava, né? Esse liberalismo de interpretação protestante tá no meio católico. Quer dizer, o católico hoje, ele é liberal. Ele fala da igreja a partir daquilo que ele acredita. Não importa o que o magistério diz. Como é que você quer ser católico se você não considera Vaticano II? Né? Como é que você quer ser católico se você realmente não conhece tudo aquilo que, né, foi o desenrolar da igreja nessas décadas? O padre, era bom o senhor também destacar mais, não sei se o senhor chegou a falar, mas a sua participação no livro. E como é que chega para a organização também do conteúdo, como é que chegou? O senhor provavelmente já tinha estudado muito a respeito, e simplesmente também pela teologia sistemática, né? Porque tenta trazer de volta a revelação, a evidência daquilo que é a doutrina para a igreja, e acho que mais que importante, então, o senhor destacar também esse ponto. Então vamos só para... Aí a gente já emenda aqui. O Frei Clodovis lança esse primeiro artigo. Esse primeiro artigo cai como uma bomba no meio da Academia Teológica Brasileira, porque era predominantemente libertadora, teólogos da libertação. Então, os teólogos da libertação começam a retalhar um fogo amigo, o Frei Clodovis. Claramente, com muito respeito, porque Frei Clodovis era Frei Clodovis. O que aconteceu com o Frei Clodovis? Hã? Perguntando o que aconteceu com ele? Exatamente. O irmão Leonardo Boff fala, ele escreve uma resposta, fala o rigorismo metodológico do Frei, sabe? Depreciando. Outros teólogos, como Comblan, como Libânio, grandes expoentes da teologia da libertação, criticam esse texto. O que o Frei Clodovis faz? Então, aí ele vai e ele escreve um novo texto ainda mais ardido, que ele chamou... Cadê? Aqui.
E aí eu já explico aqui para vocês. Tá aqui, por aqui, tá bom? O Frei Clodovis, então, escreve uma réplica. Ele chama Volta ao Fundamento, : réplica. E nessa réplica, ele refuta com ainda mais agudeza esses argumentos desses teólogos da libertação. Só que o que acontece? O Frei Clodovis, ele é gente, ele talvez é um dos últimos teólogos daquela geração realmente de grandes teólogos. Ele pega a Suma Teológica em latim, e ele cita Santo Agostinho, ele cita os grandes da patrística, os Aristóteles, Tomás de Aquino, ele viaja, ele começa a falar, você fica assim, meu Deus, de onde vem tanta sabedoria? Pergunta para o povo que veio aqui na apresentação do livro, aqui em maio. Ele é um dos últimos grandes teólogos. Ele fala, eu não sou teólogo da libertação, eu sou teólogo da igreja. Não existe ser teólogo da libertação. Ou você é teólogo católico ou você é uma ideologia, né? Então, o segundo texto de Frei Clodovis é ainda mais, né, preciso. O que acontece? A segunda parte desse livro, esse livro é formado de 2 partes. Então, a segunda parte desse livro, tá aqui, esse pretinho aqui divide, ela contém o debate de 2007 e 2008. Esse debate tem 15 anos, certo? Esse debate ele nunca foi publicado, ele ficou sempre nas revistas teológicas aí, então o povão não chegou a conhecer. E de fato, assim, esse debate ele tem uma densidade teológica um pouco mais sólida, né? Não é assim um texto que você pega e lê tranquilamente. Mas não é um bicho de 7 cabeças, né? Aí entra a minha experiência com o Frei Clodovis, né? Eu, como sacerdote, como seminarista, né, como estudante de teologia, a gente estudou a teologia aqui no Brasil, que foi uma teologia sempre muito marcada por essa influência. Não digo mais tanto teologia da libertação, mas as suas influências, libertadora. E depois que eu ordenei padre, a gente começa também a continuar os estudos, a gente começa a ler alguns teólogos modernos, porque hoje praticamente a Academia Teológica Brasileira e Internacional ela é composta de teólogos modernos, né? Vamos dizer assim, teólogos que são deste novo modus de teologia, de reflexão teológica, né? Uma teologia que reflete muito mais a partir, não, né, a partir de cima para baixo, mas a partir de baixo para cima, né? Teólogos modernos, justamente isso, são teólogos que pegaram esta virada antropológica e aplicaram na teologia. Então, você lê uma coisa aqui, você lê aquele teólogo que fala, por exemplo, uma característica desses teólogos modernos. Eles sempre falam de Jesus a partir da humanidade de Jesus. Não Jesus enquanto Deus. Se você falar que Jesus é Deus, você está excomungado, porque não, ele é homem. O Frei Clodovis ele vai dizer aqui que uma frase do Pondé, aquele filósofo. Sim. Pondé diz, você quer matar Deus? Não precisa falar de Nietzsche, só chama um teólogo da libertação. Você não pode falar da divindade de Jesus. É Jesus humano. E aí você começa a ler a humanidade de Jesus. É bonito. Sim. Não é feio, né? Só que o que acontece? Chega uma hora que se esvazia a divindade de Jesus. E ao se esvaziar a divindade de Jesus, o que é que se esvazia consequentemente? A fé. Porque a nossa fé não está em um homem. A nossa fé está em Deus, em Cristo. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. A nossa fé, ela está entranhada nesta afirmação. Este não é um homem qualquer, ele é o Filho de Deus. É Deus encarnado. Deus encarnado. Porque dá a entender que foi um homem que fez algo notável na Terra. Exatamente. Mas tem muito teólogo que fala que Jesus foi o quê? Jesus foi um grande profeta, Jesus foi um grande pregador, um grande taumaturgo, mas não foi Deus. Não. Ele era um homem, ele não sabia de tudo, ele não sabia que ia morrer. E Pagola, né? O Frei Clodovis lá cita, por exemplo, Antônio Pagola. José Antônio Pagola. Não sei se vocês já viram falar. Ele escreveu uma obra best-seller chamado Jesus, Aproximação Histórica. Procura lá depois. Eu li esse livro e fiquei encantado. Por quê? O que ele fala? Ele tira praticamente a divindade de Jesus e fala, vamos tentar conhecer o homem Jesus, não o Deus, o homem. Então ele vai fazendo uma leitura de toda a vida de Jesus, de todo o evangelho a partir da humanidade. E você fala, é uma coisa encantadora, não sei o que e tal.
Só que acontece, é herético. Por quê? Porque um homem não salva ninguém. Um homem, por mais lindo, maravilhoso que seja, não tem poder de salvar, não tem poder de perdoar os pecados, não pode fazer isso. É só Deus que pode fazer isso. Então você, na verdade, atinge o núcleo fundamental da fé cristã. Creio em Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aqueles homens olhavam Jesus, aqueles discípulos, não sabiam que aquele homem era Deus. E eles ficavam olhando aquele homem e falavam, mas que homem é esse? Que até o vento obedece, que até o mar... Quer dizer, eles percebiam, isso aqui é muito mais do que um homem. Causava confusão. Até mesmo os fariseus, né? Que ficavam... De onde que vem essa autoridade, né? De onde vem essa autoridade? É só Deus que pode... Então, gente, veja, Jesus, ele tinha clareza de que ele era Deus. E Jesus vai dizendo para os discípulos, eu sou o Messias, mas não fala para o povo ainda. Jesus vai preparando para esta revelação da divindade. Mas o que esses teólogos modernos fazem? Eles desconstroem. Por exemplo, toda afirmação onde mostra claramente que Jesus fala que ele é Deus, o que os teólogos modernos fazem? Não, isso não é uma afirmação do Jesus histórico. Isso é uma afirmação da comunidade que escreveu o evangelho, que já sabia que Jesus... Então, eu comecei a ler essas coisas, aparentemente bonitas, só que o que eu comecei a perceber? Eu comecei a perceber que aquilo estava começando a comprometer a minha fé. E o perigo tá aí, né? Porque é bonito e é sutil, né? E é sutil. Senão você não atrai. Sutil, não. E ainda mais num mundo desumano como esse, temos que ser mais humanos, temos que ser mais fraternos, temos que os valores evangélicos, a justiça. Então, esse Jesus humano é um Jesus humano que ele fala da justiça, da fraternidade, do amor, da compreensão, do reino de Deus, o reino de justiça. Essas frases, o reino de justiça, o reino de paz, o reino de fraternidade. Não, o reino, antes de tudo, é o reino de Deus. É um reino espiritual. É Deus que entra na realidade. É o divino que entra no natural. É o sobrenatural que abraça e transforma o natural. Mas todo esse discurso que vai naturalizando o sobrenatural, vai humanizando a divindade. Acho até interessante eu tocando nesse ponto, porque tem até uma fala do Clodovir, que ele fala a respeito após o batismo, que se declara que você é filho de Deus. E ele fala assim, não se declara que você é filho de Deus, você se torna. Isso é herético, ele fala. É herético. Mas pois é. Você vira herege sem perceber, né? Então aos poucos vai Você está pensando igual um herege e você nem... O batismo se torna algo simplesmente simbólico. Então, por exemplo, aquela fala polêmica na época da Jornada Mundial daquele que foi nomeado cardeal, né? Esqueci o nome dele lá. Que ele fala que a Jornada Mundial não é para converter ninguém, é para ser um momento de fraternidade, e deu um rebuliço. Mas justamente tem que dar um rebuliço. Porque olha a mentalidade, né? Por exemplo, esse pastor, que hoje é cardeal, com todo respeito, mas é uma mentalidade moderna que está na maioria de muitos padres, pastores e bispos, né? Nós temos que, acima de tudo, viver o respeito às liberdades religiosas, o respeito, sabe? Então, é um discurso muito humanizado. Só que o que esse discurso elimina? Ele elimina e mina, né, ao mesmo tempo. A oportunidade de você, que não conhece a Cristo, conhecer a maior riqueza que existe nesse universo. Deus se encarnou para a tua salvação. Ele é a revelação ápice. O cristianismo não é uma religião igual às outras. Com todo respeito ao diálogo interreligioso, o cristianismo está para além das religiões. Sim. Todas as religiões é o homem tentando buscar a Deus. O cristianismo é a única religião que, na verdade, é Deus que busca o homem. Então, esse discurso muito humanista, né, que está hoje na igreja. O que o Frei Clodovis fala? O Frei Clodovis ele chama dessa atmosfera hoje moderna na igreja, ele fala que é um denso nevoeiro mental, que a gente também está envolvido. A gente também fala, poxa, nossa, olha que bonito, né? O respeito, a dignidade. Por exemplo, esse exemplo que você deu aí do batismo. O que a igreja sempre ensinou? Uma pessoa, enquanto não é batizada, ela não é filho de Deus. Não é. Ela é vocacionada, mas não é. Por quê? Porque é o batismo que insere você na graça da filiação divina. Nós nascemos filhos da ira. Nós nascemos sobre a desgraça. Isso é a revelação, isso é o ensinamento clássico da igreja.
Agora, isso aí... A importância, mais ou menos, da tradição e do magistério. Do magistério. Agora, isso é extremamente politicamente incorreto. Porque tem um monte de gente hoje que não é batizado mais, ou não dá importância. Aí você vai falar para ele... Uma ofensa. Você, meu filho, não é filho de Deus. Quando eu fui visitar o Frei Clodovis no Acre, ele conta que lá no Acre, as famílias católicas, eles falam que as crianças que não são batizadas, eles chamam, o bichinho aí, padre, bichinho. Fala que é um bichinho, por quê? Porque não é filho de Deus. Quer dizer, teologicamente dizendo, vamos dizer, isso faz sentido. Por quê? Sim. Porque o homem que nasce sobre a ira, sobre o pecado original, ele, na verdade, ele pela dignidade que ele tem e pela queda do pecado que ele traz, ele desce num nível muito baixo. É só o batismo que pode introjetar nesta criatura humana que é chamada a ser filho de Deus, mas está em rompimento com Deus. É só o batismo que faz com que ela seja arrancada do reino das trevas e transportada para o reino da luz. É até interessante no Nordeste, né? Quando tem uma criança que não está muito bem, até minha avó, a primeira coisa que se perguntava é batizado o menino? Não era sabedoria popular já que, né? Sim. Mas hoje é politicamente incorreto você dizer isso. Então, os padres, os pastores, para dialogar, para não faltar com respeito, com a liberdade religiosa, então então vamos mudar o batismo, não vamos catequizar as pessoas. Então o batismo, na verdade, é só, como é que ele fala? É só um despertar da sua consciência. Isso. Não é só um despertar, né? Se fosse assim, então não precisa mais batizar ninguém. É aquele bispo da Amazônia lá que se orgulha de ter ficado 40 anos na Amazônia sem ter feito um batizado. Meu Deus, nesses 40 anos. Por quê? Porque para esse bispo, batizado é proselitismo, é você converter o índio para o catolicismo. Quer dizer, olha que horroroso. Se privam uma pessoa de uma verdade. Se priva de uma verdade. Bom, vamos terminar isso aqui, depois a gente... Perfeito. Eu, como um jovem padre, teólogo, nesse ambiente, comecei então a perceber, poxa, minha fé parece que está ficando comprometida. E, de fato, o que eu comecei a perceber? Eu falo isso na introdução aqui, eu dou um breve testemunho. Eu comecei a perceber aquilo que depois Bento XVI ele disse, a ditadura do relativismo. O que é a ditadura do relativismo? Quando você, na verdade, não tem mais verdades fundamentais, o homem se torna a medida de toda a verdade. Isso é o modernismo. Uhum. Então, quer dizer, o Papa vai dizer, você acreditar em doutrina, em dogmas, isso é antiquado. O que vale agora é você acreditar em qualquer modismo aí que nascer. Uhum. Então, isso gente, não é só questão teórica, isso é uma questão existencial. A nossa fé, se ela não é sólida, se ela não está fundamentada, ela vai desmoronando. A pandemia foi um exemplo clássico disso. Todo mundo falou, padre, as igrejas esvaziaram por causa da pandemia. As igrejas esvaziaram. E os supermercados esvaziaram? Não. Então, quer dizer, essas pessoas que estavam indo na igreja e deixaram de ir na igreja, na verdade, só estavam vivendo uma performance, mas não tinham uma fé sólida, porque se tivesse uma fé sólida, deixava de ir no supermercado, mas não deixava de ir na igreja. Uhum. Entendeu? Então, o catolicismo no Brasil, na verdade, ele é um catolicismo muito desenraizado. Por quê? Porque a gente já está bebendo desse nevoeiro, desse denso nevoeiro da fé que existe, né? E aí, então, o que aconteceu comigo? Eu fui fazer um mestrado no ano 2020. O meu mestrado diz um pouco, como eu falei, sobre essa realidade. Uhum. E eu, então, retomei os textos do Frei Clodovis, que eu já conhecia 10 anos atrás, quando eu fazia teologia. Mas quando eu fazia teologia, eu não tinha muita clareza da coisa. Sim. Eu li, mas não... Mas depois, quando eu comecei a reler esse debate, eu falei, não. Aí eu digo, né, que semelhante àquela experiência de Santa Benedita da Cruz, Edith Stein, quando terminou de ler o livro, na noite inteira, ela terminou de ler o livro da vida de Santa Teresa d'Ávila, ela fecha o livro e fala, aqui está a verdade. Gente, quando eu lia esse debate de Frei Clodovis Boff de 15 anos atrás, eu falei, aqui, é isso. Desenhou para o senhor. Desenhou, eu falei, isso, meu Deus, né? Aqui está a verdade, um homem que realmente conseguiu, né? E aí eu falei, eu preciso encontrar esse Frei, não tenho, e aí consegui um contato com ele, fui lá para o Acre. Eu já tinha visitado o convento dele uns anos antes que eu fui pregar um retiro
lá de Carnaval. O Frei não morava ainda nesse convento, mas depois ele passou a morar lá, porque ele é da Ordem dos Servitas. Eu tinha o contato lá com o Frei Renan. Frei Renan, por acaso o Frei Clodovis mora aí com o senhor? Mora. Falei, não, Frei Renan, eu vou comprar passagem e vou aí, né? Aí fiquei 5 dias com o Frei Clodovis e aí pedi para ele, né? Foram dias maravilhosos. Né? A gente conversou de manhã, de tarde, de noite sobre todos os... quem sabe um dia isso pode sair um livro, né? Dessas conversas. Aí eu pedi para ele, posso publicar esse debate? Porque não tinha livro publicado. Ele falou, pode. Gente, pensa num homem humilde. Desapegado, humilde, santo. Quando eu falava daqueles grandes teólogos de antigamente, que não eram só intelectuais, eram homens santos, né? Que rezavam. É o Frei Clodovis. Teologia começa na oração, né? Aí eu pedi para ele publicar, ele me deixou. Então, aí depois, quando chegou o momento de eu preparar aqui, eu preparei uma introdução, né? Por que nós estamos publicando depois de 15 anos esse debate? Eu falei, Frei, escreva umas 2 páginas só para o senhor dar uma palavra mais atual, né, sobre esse debate. Ele falou, tá bom, vou escrever. E não vem esse texto, não vem. Depois de uns meses eu recebo no e-mail, ele fala, ai, Padre Leandro, me desculpe. Eu falo, eu acabei aqui, eu acabei escrevendo um outro livro. E aí, ele falou, dê uma olhada aí para ver. Imagina, ele pediu para mim dar uma olhada para ver o que eu achava. Meu né? Deus. E aí, o que aconteceu? Ele praticamente escreveu um texto novo, que era só para fazer um prefácio. E esse texto, ele então chamou de A Crise da Igreja Católica e a Teologia da Libertação. Então, na verdade, diante disso, o que a gente decidiu? Vamos, então, publicar o texto inédito, que é a primeira parte desse livro. Então, a primeira parte desse livro aqui, esse textinho menor, é o texto inédito do Frei Clodovis. É um texto atual que ele fala não só da crise da teologia da libertação, mas ele fala da crise da Igreja Católica atual. É uma coisa que eu ia perguntar para o senhor, porque existe uma crise na Igreja Católica. Então a gente está falando da Igreja Universal, certo? A gente atribui essa crise à teologia da libertação, porque é uma coisa que eu ia perguntar. A efetividade da teologia da libertação foi só no Brasil? Foi na América Latina? Foi no mundo todo? Por isso que eu estou perguntando. Então a crise na Igreja é atribuída à teologia? Acho que até pela fala do padre, talvez já existia alguma coisa no Concílio Vaticano II ali, depois daqueles que saíram, né? Já tinha um problema ali, né? Então, exatamente. Todo mundo fala, o problema da igreja é a teologia da libertação. Tá bom, vai na Europa, não tem teologia da libertação e está na pior situação. Então, não é. Na verdade, qual é a crise da igreja? Né? Aquilo que um pouco a gente já falou. A crise da Igreja Católica é este pensamento, esta teologia moderna, né, que pensa tudo a partir do social, do humano, né? vai relendo a teologia a partir da realidade humana. Então, isso é a teologia moderna. Isso entrou, depois do Vaticano II, isso entrou nas faculdades, esse pensamento entrou nas universidades, esta imanentização, quer dizer, a teologia ela só se preocupa com aquilo que é imanente, com aquilo que é histórico, né? Sobretudo, tem o grande teólogo que é considerado, vamos dizer, o grande cabeça, né, desta teologia, que foi Karl Rahner. Eu já ia perguntar, né? Já. Então, Karl Rahner, ele é tido, vamos dizer, como a referência dessa teologia moderna. Então, Karl Rahner, e Frei Clodovis fala disso aqui, Karl Rahner fala dos cristãos anônimos. O que são os cristãos anônimos? Todo mundo que faz o bem é cristão sem saber. Isso é herético. Porque o que torna você cristão não é fazer o bem. Se você faz o bem, mas este bem não está entrelaçado pela graça de Cristo, o teu bem não vale nada diante dos olhos de Deus. Porque nós somos pessoas extremamente corrompidas. Claramente, o teu bem tem um valor social, mas aos olhos de Deus, o que é que vale? É o bem que você faz unido a Cristo. Não, Senhor, curamos no teu nome, né? Fizemos isso e aquilo. Inclusive, tinha não sei nem quem se é. Eu conheci uma jovem, né? Que ela falava um pouco a respeito, ela tinha participado um pouco da PJ. E quando a gente, no nosso grupo inicial, falava a respeito sobre os mártires, na cabeça dela, ela estava falando de pessoas marginalizadas, que tinham sofrido, tinham sido mortas injustamente por qualquer causa, não por Jesus Cristo. Mas para ela, o mártir era esse.
Daí, quando eu começava a conversar com ela, eu compreendi que ela não estava entendendo bem a nossa linguagem quando falava a respeito disso, porque se apropria até de um termo, né, que já é muito claro para toda a igreja, para colocar ali no meio da... Mas tem, por exemplo, o martirológico latino-americano. Então, são todos homens e mulheres que na década de 70, 80, 90, 70, 80 sobretudo, morreram, por exemplo, pela justiça, morreram pela fraternidade, morreram, né? Eram cristãos que foram assassinados em ditaduras, então eles foram recolhendo. A igreja reconhece também este martírio em prol da justiça, mas o que acontece? Ela colocava até como se fosse um pobre, mesmo que não fosse cristão. Bom, pois é, então esse é o problema da teologia da libertação. Você reduz tudo a esta visão sociológica. Então, a teologia moderna como um todo, que é o chefe da crise da igreja, ela coloca o homem no centro da reflexão. A teologia da libertação coloca o pobre, mas na verdade é a mesma coisa, ambas tiram Deus. Né? Então, essa é a raiz da crise da igreja como um todo. Né? E o que eu queria perguntar para o senhor agora era, e a solução? O que a gente pode fazer? E a teologia da libertação, ela ainda vigora ou o que a gente vive agora é rastros dela aí? A teologia da libertação, na verdade, a partir da década de 90, ano 2000, ela começou a ficar meio, o termo ficou meio um jargão, meio assim, meio não valia a pena pejorativo, insistir. né? Então mudou. Se fala hoje de teologia latino-americana. Mas no fundo, é a mesma coisa, né? Tem lugares, tem institutos teológicos no Brasil que isso aí é a teologia da libertação ainda preeminente. Tem outros lugares que não, já é um pouco mais moderada, matizada. Mas o que acontece? Este modus de reflexão moderno, a partir do homem, a partir do humano, isso já está impregnado na igreja. Esse denso nevoeiro mental que o Frei Clodovis fala. Então, quer dizer, as pessoas, elas acham que ter fé hoje, e não digo só quem é teologia da libertação, digo todas as pessoas. O que é ter fé? Ou ter fé é você rezar, né, fazer as suas piedades, ou ter fé é você ser uma pessoa boa, ou ter fé é você não fazer mal para ninguém. E, na verdade, ninguém sabe mais o que é ter fé. O que é ter fé, gente? Ter fé é você dizer, eu creio que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Senhor da minha vida, e a partir de agora, como diz São Paulo, eu não vivo mais para mim mesmo, vivo para ti. Esta vida presente na carne eu a vivo por amor a Cristo, que me amou e se entregou por mim. É uma mudança de vida, não me conformo mais com o mundo, não vos conformeis com o mundo, mas eu mudo a mentalidade para viver para Cristo. Quer dizer, quando a gente realmente se encontra pessoalmente com Cristo, Filho de Deus vivo, como vocês, não? O teu testemunho tão bonito. É uma transformação profundíssima da nossa vida, né? Irradia, né? Então, qual a solução? Eu vou terminar dizendo aquilo que o Frei Clodovis diz, né? Ele diz aqui no livro e ele também falou isso na apresentação, porque a gente publicou então esse livro em maio, né? E aí eu consegui trazer o Frei Clodovis lá do Acre para fazer uma noite de eventos. Tem lá no meu canalzinho do YouTube, tem a palestra que ele deu. O Frei Clodovis termina assim. Falou, gente, qual que é a solução? Falou, a solução é aquilo que eu aprendi da minha mãe desde criança. Falei, eu chegava, mãe, por que tem tanto problema no mundo, tanta desgraça no mundo? E a mãe do Frei Clodovis dizia, manca Dio, falta Deus, né? Falta Deus. Não é falta o homem, faltam homens bons, falta Deus, né? E aí, então, mas o que nós temos que fazer, mãe? O que nós fazemos, então? Aí a mãe pegava o terço e falava, chapa la corona, quer dizer, pega o rosário e reza. Quer dizer, em outras palavras, o que Clodovis Boff está dizendo, qual é a solução para essa igreja? A solução é a gente reavivar a fé pessoal. E como é que a gente reaviva a fé? Através da oração. Oração do terço, dos sacramentos. Aquilo que, né, muitos teólogos dizem, isso é coisa de piedoso, isso é coisa de... Não. Né? Porque alimentando a fé na oração simples, sabe, pedindo a Jesus, Senhor, quero ter um encontro pessoal contigo, quero crescer na fé, envia o Espírito Santo para iluminar, envia o Espírito Santo, quero ser cheio do Espírito Santo. Quer dizer, uma pessoa que vai crescendo na fé, ela irradia a fé. Né? O problema da igreja de fato, né, com Deus. E ilumina os outros. Então, a crise da igreja católica para o Frei Clodovis é uma crise de fé. Como é que você resolve uma crise de fé? Rezando, né? Rezando. Muito bom, né? Eu achei até interessante um comentário dele também, porque ele falava a respeito
no Vaticano. E do tanto de turista que passa por ali, daí ele falava, poxa, você chega lá, cadê a devoção? O povo tá tirando foto, tá com roupa imodesta, num lugar santo. Daí ele falou assim, parece que vira mais como se fosse um cenário de arte, um museu de arte. Que você vai lá pra visitar. E eu falo que isso chega até pra nós também. Na nossa realidade, o modo como eu me importo dentro da igreja. Até o fato de eu passar de frente de uma igreja e fizer o sinal da cruz, aquele que não é vai me perguntar por que você fez o sinal da cruz, um momento de você evangelizar, das pessoas notarem em nós também essa reverência, né? E aí a gente tá falando de ambientes católicos, mas eu levo além. Como é que a gente se comporta quando tá longe do ambiente cristão? Então, entendeu? A fé viva, a possibilidade da pessoa ter o acesso quando ela... Então, pergunta para os católicos, né? Você que está assistindo, acompanhando a gente. Quando foi a última vez que você claramente proclamou Jesus Cristo para uma pessoa? Irmão, você precisa de Cristo, você precisa se converter para Cristo. Quando é que a última vez que você fez um anúncio explícito de Jesus? Não é implícito. Não é assim, eu vou ser bom com ele, eu vou acolher ele, eu vou mostrar que eu sou diferente no meu comportamento. Não, um anúncio explícito. Não é só ser sal da terra, é ser luz do mundo, né? Muitos cristãos católicos talvez fazem muitos anos que não falam mais de Cristo, nem dentro da sua própria casa. Não vibra quando fala mais, né? Não vibra, não usa um crucifixo, não usa uma camisa de santo. Eu não lembro o nome do homem lá, acho que ele é protestante, mas ele fala que foi pra balada e encontrou a mulher dele. A primeira vez que viu ela, falou que ela tava muito feia e precisava se encontrar com Cristo. Ele é da igreja da Inglaterra lá, como é que é o nome? Não sei. Anglicano. Ele é anglicano. Mas então, ele fala que na balada ele chegou pra mulher e falou, você tá muito feia, você precisa se encontrar com Cristo. Bendito seja Deus por esse evangélico que tem fé. Que tem fé, que dá testemunho da sua fé. E é engraçado, às vezes que acontece de alguém, por conta de uma manifestação pública de fé, alguém vem perguntar pra você se você é cristão, pergunta se você é protestante. Pois é. Porque o católico ficou assim, vai na missa e... o pessoal do trabalho, quando vê os stories, as publicações no barco, pergunta, não sabia que você era evangélico, não. Que era católico, né? Não sabia que era católico. Evangélico. Eles não acham que é católico. Eles falam já achando que é evangélico. Entendi, tipo, católico não se manifesta. Achou que era evangélico. O Frei Clodovis disse que hoje a igreja católica é como a torcida flamenguista que perdeu a paixão pelo Flamengo. Olha só, é bem isso mesmo. É uma torcida flamenguista que não torce, não vibra mais. Quer dizer, quando fala de Jesus é Deus, não tem mais aquela vibração. Como os primeiros... Para terminar, tá bom? E Santo Inácio de Antioquia, nós estamos celebrando ele. Gente, esse cara estava para ser devorado pelos leões. Meu Deus do céu. E ele diz para aqueles cristãos, não me impeçais de ser trigo no dente desses leões, porque eu quero encontrar a Cristo. A matéria não me inflama mais. O meu amor está crucificado. Dentro de mim uma água viva e murmurante diz, vem para o Pai, por favor, não me impeçais. Se vocês me impedirem de morrer, vocês não me amam, vocês me odeiam. Isto é fé, gente. Isto é a fé desses primeiros homens e mulheres que a gente herdou esta fé. Alguém que não tem medo da morte, que não tem medo do dente da fera, que não tem medo de nada, porque eu sei em quem coloquei a minha fé, eu sei em quem coloquei minha esperança. Se torna inabalável. E é isso que esse testemunho de fé que a igreja precisa. Uma fé viva num Cristo vivo. Não é uma fé formal, né? Amém. Muito bom, padre. Queria agradecer o senhor, viu, por tudo aquilo que entregou aqui para nós nessa mesa e para todo mundo que vai assistir o podcast. O convite fica aberto para o senhor voltar quando quiser. Obrigado. Né? A gente já programou 2 pautas aí, né? Concílio Vaticano. Tem prova, tá? Então volte. Isso. E como a gente tinha falado, né, e aí já é uma tradição aqui do No Barco, a gente pede que todo mundo que sentou nessa mesa convide alguém para estar aqui na mesa conosco. Tanto é que toda vez que a gente pede a indicação, a gente pede para que olhe para a câmera e convide a pessoa. Aqui. De tal modo que se o seu convidado não vir, ele nega um convite a você e não a mim, entendeu? Tá bom. Bom, o primeiro convite eu já fiz, que valia a pena vocês mesmos se entrevistarem, a história de vocês. Mas gostaria então de convidar o meu querido irmão e amigo Rafael Brito. Tá bom, Rafael? Seria uma alegria, falei com esses irmãos, né? O teu testemunho aí de anúncio, né, da experiência dos anjos, de forma especial de São Rafael, né, todo este ministério que Deus está confiando aí dos amigos de anjo, que tem crescido, né? E, aliás, o Rafael, além desse ministério, ele tem um vínculo espiritual único com o Padre Léo, né?
se ele começar a contar os testemunhos que ele viveu com o Padre Léo, na família dele, e recentemente, não só a irmã, a cunhada, quer dizer, é maravilhoso. Então, fica o convite aí para você estar aqui com esses irmãos queridos do No Barco e ajudar com a tua experiência, né, todos nós a continuar a atravessar esta marcha. Boa. Já tem que marcar isso aí, cara. Falar publicamente aqui, pode me mandar mensagem no WhatsApp dele aqui. Se você chegou até aqui, eu queria pedir que compartilhe, envia esse link no grupo da paróquia, lá no grupo da família, fala, eita, morreu, olha, mas manda o link, entendeu? Que aí todo mundo entra na vida. Era tão bom. Era tão bom. Aí, diante disso, só podemos dizer uma coisa, permaneça no barco, porque fora do barco... não há salvação. Glória a Deus. Isso mesmo.